Estava sem áudio, Alessandra. Não, mas a vinheta não tinha áudio mesmo, não. Ah, ela não tinha? Ah, então tá bom. Era só aparecendo o nome. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Alessandra e eu serei a host dessa sessão. Estarei aqui auxiliando as professoras Denise Groto e Daniela Araújo durante a sessão. E qualquer dúvida ou necessidade que vocês tenham, podem falar comigo pelo chat. Vocês conseguem ativá-lo aqui na barra inferior e ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. A nossa sessão já está sendo gravada, então sugiro que todos ativem as câmeras para aumentar a nossa interação. A sessão terá duração de 1 hora e cada participante tem até 3 minutos para fazer a exposição do seu trabalho e mais 3 minutos será direcionado ao debate, às perguntas da coordenadora e da coordenadora e da avaliadora. Caso notem falha na internet de alguém que esteja apresentando, podem me comunicar tanto pelo chat ou por áudio, como se sentirem à vontade. E agora eu vou passar a palavra para as professoras, mas desde já desejo a todos uma excelente apresentação do trabalho. Obrigada, Alessandra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Denise. Eu estou como coordenadora da sessão e juntamente com a professora Daniela Araújo, da UFABC, nós vamos fazer essa avaliação nessa tarde de hoje, certo? Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai ser rigoroso com o tempo, porque somos muitos nessa sala, né? Então, teremos 3 minutos de apresentação e 3 minutos de debate. Previamente, eu e a professora Daniele já nos reunimos para selecionar algumas perguntas e a gente dividiu a sala, algumas perguntas ela faz para alguns candidatos e para os outros eu que faço as perguntas, tudo bem? A gente delimitou uma ordem que nos foi passada, mas caso a gente perceba que o aluno ainda não chegou, a gente vai passando para o próximo aluno. Eu tenho aqui como primeiro Bianca, segundo Daniele e terceiro Jaqueline. Não, caso a Bianca ainda não esteja... Jaqueline não, né? Presente. Jaqueline, sim, terceira. Sim. Bianca, eu não encontrei aqui pelos participantes. Então, podemos começar com a Gletze, então. Depois a gente passa para a Jaqueline e depois para o Júlio. Ok. Pode começar? Pode. Pode. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gletsen, o meu orientador é o professor e doutor Flávio Marques, e o nosso trabalho tem como título Indicadores para o uso seguro de medicamentos, uma revisão sistemática. Bem, o desafio global de segurança do paciente propôs reduzir em até 50% os danos graves e evitáveis relacionados aos medicamentos, e tudo isso para os próximos 5 anos. Mas no Brasil, esse desafio é extremamente difícil, uma vez que pouco sabemos sobre os erros de medicações que ocorrem em nossos hospitais. Fator este que nos fazem questionar como podemos medir algo, como podemos conhecer algo que ainda não medimos? Daí surge a importância de se procurar indicadores para o uso seguro de medicamentos. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi identificar e classificar, de acordo com a proposta de Dona Lídia, os indicadores para o uso seguro de medicamentos que estão sendo utilizados em ambientes hospitalares. Bem, quanto à nossa metodologia, nós realizamos uma revisão sistemática nas bases de dados Medline, PubMed, Lilac, Cielo e Literatura Cinzenta através do Google Acadêmico, e não houve restrição de linguagem nem período de tempo. E todos os estudos inclusos tiveram os seguintes critérios: se apresentaram pelo menos um indicador de qualidade relacionados a medicamentos, se os denominadores e numeradores desses indicadores foram definidos ou se pôde interpretá-los, e se os indicadores foram desenvolvidos utilizando o método de consenso.
Não foram incluídos estudos que não apresentaram indicadores para o uso específico de hospitais, assim como também não foram incluídos editoriais, notícias, comentários de profissionais, estudos de casos e artigos sem resumo. E os estudos foram todos avaliados por 2 indivíduos de maneira independente. Nós obtivemos um total de 6.621 estudos, dos quais apenas 18 atenderam ao critério de inclusão. Destes, a maioria pertenciam à Holanda e foram publicados em inglês. Destes 18 estudos, conseguimos encontrar 391 indicadores para o uso seguro de medicamentos, dos quais a maioria eram de processo e podiam ser encontrados nos prontuários dos pacientes. Destes 391, 269 eram indicadores para o uso geral e 122 eram indicadores específicos para antimicrobianos. Podemos observar também que a maioria dos estudos recorreram à metodologia revisão de literatura associada à técnica Delphi com modificações para o desenvolvimento dos seus indicadores. Licença, Gledson. Só para avisar que o tempo terminou, se pudesse encaminhar já, tá certo? Para as considerações finais. Então, podemos concluir que conseguimos encontrar 391 indicadores e classificá-los de acordo com Dona Abídia, sendo que esses indicadores eles são de fundamentais importância para o monitoramento e análise dos erros de medicações que ocorrem em nossos hospitais. É isso, obrigada. Bom, podemos proceder para as perguntas? Acho que sim, né, Denise? Sim. Sim. Uhum. Gledson, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pela apresentação, Gledson. E já que a gente tem pouco tempo, né, eu vou até acionar o cronômetro aqui. Eu já havia conversado com a professora Denise e nós ficamos com algumas dúvidas em relação ao teu trabalho. E a primeira delas é como foi feita essa pesquisa bibliográfica? Vocês definiram as palavras-chave, definiram os unitermos, porque uma coisa que nos chamou a atenção, então você obteve, primeiramente, mais de 6.000 estudos e conseguiu colocar nos critérios de inclusão apenas 18, né? E Sim. Quais foram os indicadores de prescrição segura que você encontrou? O exemplo que a senhora quer? Sim, por favor. Por exemplo, o número de medicamentos para terapia intermitente prescritos de maneira segura, porcentagem de prescrições de medicamentos que incluem abreviaturas suscetíveis a erros, entre outros. Mais algum exemplo? E o critério, quanto ao critério que a senhora perguntou, nós utilizamos o Prospero, o checklist do Prospero. Tá, então foi um outro programa específico que vocês usaram para definir os unitermos. Sim, isso. Os unitermos são os mesh termos. Sim. E vocês têm intenção de divulgar esses dados para as instituições de saúde, por exemplo? Sim, temos. Temos intenções, sim. Tá. De que forma, mais ou menos? Então, até na dissertação, na defesa do mestrado, estava conversando com os orientadores de entrarmos em contato com o Instituto de Prática Segura de Medicamentos aqui do Brasil, para escrevermos um boletim sobre esse assunto de indicadores, uma vez que aqui no Brasil nós temos 3 somente específicos para medicamentos, e seria uma forma de podermos divulgar o nosso trabalho. Ok, obrigada, Gledson. Eu que agradeço. Vamos dar andamento. A próxima é a Jaqueline. Oi, boa tarde. Por favor, Gledson, você pode descompartilhar? Isso, obrigada. Vou compartilhar o meu aqui, só um minutinho. Isso. Todos bem? Está carregando. Tá carregando.
Foi. Aí, tudo certo. Boa tarde. Meu nome é Jaqueline de Casa Proença Assunção. Eu sou aluna da professora doutora Yoko Shima Franco, participo da equipe do LAPEN, né? E o meu trabalho é intitulado Toxicidade Preliminar das nanopartículas de prata sintetizadas com curcumina, pelo parâmetro do teste de Ames. Então, as nanopartículas de prata, elas apresentam propriedades antibacterianas, além de outras, né? Porém, nesse estudo, ela foi sintetizada com curcumina, visando a síntese verde, né? Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a possível toxicidade preliminar desse composto feito dessa nanopartícula. O teste de Ames ele é muito importante, pois ele é aceito pelas agências regulatórias e também pela comunidade científica internacional para validação de medicamentos e novos compostos químicos. O delineamento do estudo, né, foi experimental e in vitro. Também usamos, né, as cepas da Salmonella diffimurium, cepas TA98 e TA100. Essas cepas foram feitas análises sem ativação metabólica em triplicato, todas com o controle positivo, controle negativo e espontâneo, com o início de concentração de 0,081 até 0,010 miligramas por placa. Depois de feitas as análises, os cálculos são feitos estatisticamente por um programa chamado Salanal, que é específico do Ames, e aí os resultados são esses que eu vou demonstrar na placa. Então, a toxicidade preliminar... Jaqueline, completamos 2 minutos, tá? Certo. 0,081 miligrama por ml, tá? É a composição dela. Então, temos aqui tanto o positivo, o negativo e o espontâneo, e podemos verificar que nas concentrações que nós estudamos, não houve, no índice mutagênico, que é o que está entre parênteses, índice maior do que 2. Então, podemos concluir de que essas nanopartículas sintetizadas com curcumina do nosso estudo não apresentaram, sem ativação metabólica, nenhuma mutagenicidade. Ela não é uma mutagem direta. É isso, muito obrigada. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Parabéns pela apresentação. E eu também agora vou fazer as perguntas, mas vou acionar meu cronômetro também. Tá bom. Bom, Jaqueline, eu conversei com a professora Daniela e a gente queria perguntar para você qual foi a fonte de curcumina que você usou? Curcumina, se ela é pura, se ela é misturada, se ela é comprada em mercado, qual a fonte dela? Então, na realidade, professora Denise, essa nanopartícula de prata, ela veio direta do Labnus, foi produzida pela doutora Carolina no pós-doc dela. Então, já recebi ela pronta. Eu analisei ela, entre outras coisas, o teste de Ames para ver a mutagenicidade dela e também analisei na junção nervo-músculo de pintainhos. Mas, pelo que eu vi, é a curcuma longa, né, que é um extrato da curcuma pura. Não é a planta em si, ela já é isolada. Não, é já isolada, é em pó mesmo, liofilizada. E eu ia te perguntar por que escolheram a curcumina para a síntese das nanopartículas, mas eu não sei se então vai sair fora do escopo da parte que você... Posso responder. Principalmente por ser anti-inflamatório, e nós estávamos testando o veneno de Phylloderus olferse, então ela ajuda também nas propriedades anti-inflamatórias num devido local, por exemplo, de um uso tópico. Então, se essa nanopartícula pudesse ser utilizada, né, como fármaco futuramente, sintetizada com curcumina, a ação da curcumina com a nanopartícula aqui potencializa esse efeito benéfico para uma picada da Phylloderus olferse. Certo.
E uma última pergunta, por que vocês escolheram fazer sem ativação metabólica? Qual a importância da ativação metabólica? A ativação metabólica é um homogenato do fígado de rato, chama S9, né? Então, o teste preliminar ele é sempre feito sem ativação metabólica devido já na literatura, porque se ela apresentar nessas duas cepas aqui, que faz frame shift, que é uma troca de pares de base do DNA, se já apresentar alguma mutagenicidade sem ativação metabólica, a gente descarta essas concentrações e faz com outras concentrações. Como esse S9 é muito caro, né, também, a gente dá preferência para fazer antes sem ativação metabólica e não apresentou nenhum problema, e depois nós seguimos com o estudo com essas mesmas concentrações, e deu tudo certo. Tá certo. Obrigada, então, Jaqueline. Eu que agradeço. O próximo da nossa listinha aqui, Júlio, só para já avisar, Júlio, Natália e Pamela, os próximos, tá bom? Boa tarde. Pode compartilhar sua tela, Júlio. Okay. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Ok. Sim. Podemos? Podemos. Bom, boa tarde, meu nome é Júlio Eduardo, sou farmacêutico clínico e possuo mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Santo Amaro e trabalho como assessor técnico em saúde pela Associação Saúde da Família, região sul de São Paulo. O título do trabalho é Análise Regional da Implementação dos Cuidados Farmacêuticos na Rede de Atenção à Saúde e a Percepção pelos Profissionais Farmacêuticos. O presente trabalho trata da atuação do farmacêutico nos cuidados farmacêuticos na atenção primária à saúde e especializada, a partir da normatização da Portaria 1918 de 2016 sobre essa temática no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a percepção farmacêutica desses processos. Os objetivos desse trabalho foram avaliar a percepção farmacêutica e avaliar os cuidados farmacêuticos nas regiões de Capela do Socorro e Parelheiros, região sul de São Paulo. Esse foi um estudo exploratório com aplicação de questionário online para medir a percepção farmacêutica antes e depois da normatização dessa portaria e coleta de dados a partir de consultas farmacêuticas no período de outubro de 2016 a janeiro de 2019. Os critérios de inclusão para o levantamento de percepção farmacêutica foi que os farmacêuticos deveriam participar do quadro de profissionais da Associação Saúde da Família, e o critério de inclusão para os cuidados farmacêuticos foram elencar pacientes adultos e idosos com doenças crônicas não transmissíveis, definidos pela equipe de estratégia de saúde da família e que apresentavam dificuldades na adesão ao tratamento medicamentoso. Para os resultados da percepção farmacêutica, 32 farmacêuticos responderam ao questionário online, no qual não foram observadas diferenças ante e após a normatização da portaria para os tipos e capacidades de intervenções utilizadas. Porém, 81% se sentem mais inseridos na equipe multidisciplinar e 96% entende que existe a necessidade de atualizações acadêmicas. Em relação às consultas farmacêuticas, os pacientes possuíam entre 40 e 89 anos, 58% era do sexo feminino, e as comorbidades mais frequentes eram diabetes tipo 1 e tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. O número de consultas variou. Júlio, completamos 2 minutos da sua apresentação, Okay. tá certo? A consulta farmacêutica variou de 1 a 12 consultas, e os problemas relacionados à farmacoterapia encontrados foram 35,6% para interações medicamentosas, classificadas como moderada, 12%, e de gravidade alta, 19%. As intervenções utilizadas foram orientações específicas sobre doenças e tratamento medicamentoso, utilização de caixa organizadora de medicamento, entre outros. E concluindo que a implementação dos cuidados farmacêuticos, de acordo com a portaria, aumentou o vínculo do farmacêutico junto ao paciente e a equipe multidisciplinar nas unidades de saúde, resultando em um melhor acompanhamento do tratamento medicamentoso e diminuindo os problemas relacionados à farmacoterapia. Bom, obrigada, Júlio, pela apresentação. Passamos agora à fase de arguição, né, de discussão sobre o teu trabalho. A primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é em relação ao Comitê de Ética em Pesquisa.
para poder recolher essas informações, mesmo que seja por um questionário online, você precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Você fez essa etapa? Correto. Nós fizemos tanto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade da Unisa, quanto da Secretaria Municipal de Saúde. Ótimo. Você tem esses números dos protocolos? Sim. Tá. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, no teu resumo, não ficou muito claro, por exemplo, não sei se era questão de escrita, mas se você fez entrevista só com os farmacêuticos ou com os pacientes, né, ou com os dois. Então, só no momento da tua apresentação foi que eu entendi que tinha sido com os farmacêuticos, né? E, assim, uma outra coisa em relação à tua apresentação que eu percebi, talvez, de que forma, na verdade, você gostaria de divulgar isso? E se você achou, por exemplo, que essa forma de apresentação, sem ter gráfico, com tudo escrito, se isso foi facilmente entendido, se estava adequado? Em relação à divulgação, nós já fazemos um trabalho trabalho conjunto com a própria Coordenadoria Regional Sul de Saúde, né, em compartilhamento dos dados da atuação do farmacêutico. Então, a gente acaba divulgando esses dados a nível de secretaria, tá? Em relação à apresentação, entendo que, como é um trabalho que ele traz mais dados em relação ao processo, que foi uma implementação dessa portaria aqui em São Paulo, entendo que a formatação dos dados, dessa maneira, talvez não favoreceu tanto, né? Mas entendendo que a lógica de implementação dos cuidados e entendimento de inclusão de um paciente nos cuidados farmacêuticos tem uma grande importância aí no segmento da terapia do paciente e melhorias ao mesmo. Ok, obrigada, Júlio. Muito obrigada. Júlio, só complementando, precisa colocar o número do seu no pôster. Verdade, sim. Ok. Do CEP, desculpa, confundi o seu, aqui é o animal, CEP. Ok, eu havia colocado lá na inscrição, na parte da documental, mas eu faço a correção, tá bom? Só de compartilhar aqui. Isso. Nossa próxima apresentação, Natália. Natália, Pamela. Natália, depois Pamela, desculpa. Vocês me escutam? Sim. Só não conseguimos te ver. Eu não estou vendo. Ainda não. Vendo? Ainda não iniciou, Natália. Agora acho que vai. Foi. Todos enxergando? Sim, tudo certo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Natália Tribuiani Silva e eu vou apresentar os resultados de um dos testes realizados durante o meu doutorado em Ciências Farmacêuticas, que tem como título Avaliação Preliminar da Segurança de Doxiciclina por ensaio de mutagenicidade em microsomas e Salmonella typhimurium. Bom, a doxiciclina ela tem se mostrado promissora para o tratamento de doenças neurodegenerativas crônicas, e a administração oral e os efeitos da administração crônica, elas são um pouco conhecidas, e visando um tratamento para a doença de Parkinson, esse uso crônico ele se faz necessário. Então, o ensaio de mutagenicidade de Salmonella microsoma, conhecido como teste de Ames, ele é aceito pelas agências regulatórias e comunidade científica para avaliação da genotoxicidade de compostos químicos puros ou com misturas, produtos naturais, amostras ambientais, e ele faz parte de uma das baterias internacionalmente propostas para o registro de medicamentos e outras formulações. Com isso, nosso objetivo foi avaliar a segurança da doxiciclina pelos parâmetros de mutagenicidade. O desenho do estudo foi experimental pré-clínico in vitro, utilizando as linhagens de Salmonella typhimurium, e as concentrações preliminares de doxiciclina foram testadas para selecionar aquelas que não eram tóxicas
para as cepas de salmonela. A atividade mutagênica, então, ela foi testada pelo ensaio Salmonella microsoma, utilizando cepas de Salmonella typhimurium TA 97A, 98, 100 e 102, com e sem ativação metabólica. Essa metabolização, né, essa ativação metabólica é um homogenato do fígado de rato, que foi tratado com Oroclor, para aumentar a densidade de CYP450, e foi utilizado o método de pré-incubação. Licença, Natália, completamos 2 minutos. Os resultados foram analisados com um pacote de software estatístico Salanal, e a tabela apresentada, ela mostra o número de revertentes por placa, tendo os tratamentos e a concentração da coluna na esquerda. E nossos resultados, eles mostram que a partir da concentração escolhida, que foi de 3,125 microgramas por ml, a doxiciclina, ela não apresenta mutagenicidade nem com e nem sem ativação metabólica. Então, chegamos à conclusão que a doxiciclina, ela provou ser segura sob o parâmetro da mutagenicidade e que pode estimular o uso a longo prazo em doenças neurodegenerativas. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Natália, pela apresentação. Passamos agora também à fase de arguição. Eu tenho algumas perguntas. A gente vai conversar um pouco. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês sobre o fármaco, né, que você está trabalhando, que é a doxiciclina. Entre os efeitos colaterais que são reportados para esse fármaco, quais seriam os principais, né? E nesse sentido, sabendo que essa é uma proposta de uso crônico, como é que você relaciona os resultados de um teste de avaliação de toxicidade, na verdade, de atividade aguda, né, para um uso que seria crônico, por exemplo? Como é que você faz essa transposição de dados? Bom, para a primeira pergunta, temos uma das coisas que podem acontecer é com relação à toxicidade do fígado. Mas é visto, né, esses estudos são com concentrações da doxiciclina para tratamento de doenças de... Ai, gente, fugiu a palavra para isso. Parkinson? Ai, não, perdão. Para tratamentos de doenças com bactérias. Ah, tá. Como antibiótico. Isso. Nossa Senhora, fugiu essa palavra na minha cabeça. Bom, como antibiótico, então. Então, esses estudos, eles já estão para concentração de antibiótico, né? A concentração da doxiciclina para tratamento das doenças neurodegenerativas, ela é abaixo dessas concentrações de antibióticos. Então, teria que fazer novos estudos com essas novas concentrações de uso. E com relação a outra pergunta, foi... Eu perguntei como é que você relaciona, por exemplo, um teste que avalia atividade aguda, por exemplo, como esse teste de Ames, para o uso crônico que você está propondo, né? Então, como é que você faz a transformação dos resultados? O Ames, ele tem dois tempos, né? A gente considera um teste de uso agudo, né? Seria, você está colocando como uso agudo, mas é que, na realidade, ele analisa também quando você faz a metabolização desse fármaco, né? Então, por isso a gente usa com a metabolização, sem a metabolização e com a metabolização. Então, com relação ao uso crônico e esse teste, a gente consegue colocar que esse teste é seguro, né, para poder ser utilizado com uso crônico. Tá bem, obrigada, Natália.
Posso complementar? Yoko, a gente não tem tempo, infelizmente. Ok. Então tá Uns bom. 3 minutinhos, tá bem cronometrado. Tranquilo, tá bom. Agora a gente tem a apresentação da Pamela, depois do Rodrigo, depois da Isabelle. Depois eu continuo falando o restante. Ok, estão me ouvindo? Ouvindo, Pamela, tudo certo. Certo, então, boa tarde, meu nome é Pamela Pacassa Borges e eu vou apresentar o meu trabalho que se intitula Avaliação da Atividade Anti-Inflamatória em Vivo pelo modelo de bolsa de ar do extrato bruto hidroalcoólico de Mysia pupipétala. A Mysia pupipétala é uma planta endêmica do Brasil que é encontrada principalmente nos estados do Sul e do Sudeste e ainda há poucos estudos publicados sobre ela. Porém, ela faz parte da família Myrtaceae, que já vem tendo várias publicações de espécies com atividade anti-inflamatória relatada. O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta inata na atividade anti-inflamatória do extrato hidroalcoólico de Mysia pupipétala, e a metodologia utilizada para a obtenção do extrato foi a maceração das folhas secas em álcool 70% por 7 dias, realizando a evaporação em alta vaporizador sob pressão reduzida e obtendo o extrato seco. Ele foi cordialmente cedido pela professora doutora Michele De Biasi para que a gente pudesse realizar um ensaio em vivo. O modelo de bolsa de ar, ele consiste em confeccionar uma bolsa com 3 ml de ar estéreo no tecido subcutâneo do dorso dos animais por 7 dias. O reforço realizado no 4º dia e no 7º é realizada a administração de extrato bruto hidroalcoólico nos doses de 3, de 30 e de 300 mg por quilo, de indometacina, que é um anti-inflamatório comercial, e do veículo, que no caso foi a salina. Após 1 hora, é feito o tratamento e administração de carragenina 1% na bolsa de ar para induzir a resposta inflamatória aguda. 4 horas depois é realizada a coleta do exudato e de parte do tecido que reveste a bolsa para análise histológica. O número do protocolo DCEU eu esqueci de colocar, mas é o 00919, DCEU é da FURB. No exudato foi realizada a contagem total de leucócitos, a qual a gente pode observar no gráfico A, que obteve um resultado satisfatório em todas as doses quanto à inibição da migração celular. No gráfico B, podemos observar os resultados da contagem diferencial de leucócitos do exudato, e em todas as doses também é possível observar a inibição da migração de polimorfos nucleares. Comparado Licença, Pamela, completamos 2 minutos. Certo. Já no gráfico C, foi realizada a quantificação em ml de exudato, que é proporcional ao processo inflamatório, e nas doses de 30 e de 300 sobre uma redução do processo inflamatório exudativo. Também foi realizada a quantificação de NO, que é um marcador inflamatório, pela reação de Gris, e também a gente destaca as doses de 30 e 300. As lâminas mostraram e confirmaram que a gente já tinha observado nos testes com exudato, e ela é gradual quanto à presença de células inflamatórias no tecido e a manutenção das estruturas celulares. Sendo assim, com os resultados apresentados até agora, é possível conferir a atividade anti-inflamatória ao extrato bruto hidroalcoólico de Mysia pupipétala. No entanto, a necessidade de estudar mais e entender os mecanismos de ação. Os agradecimentos ficam com a minha professora orientadora, a doutora Isabel, a FURB e a FAPESC. Obrigada, Pamela. Eu vou zerar o meu cronômetro aqui para começar as perguntas também. Pamela, uma das perguntas que eu já tinha anotado aqui era o seu, você acabou falando, né? No seu resumo a gente constatou ele, mas eu tinha visto que na apresentação não constava, já tinha anotado aqui. Qual foi o N de animais por grupo que vocês utilizaram? A gente utilizou 6 animais em cada grupo. 6 animais por grupo. Então, acho que faltou essa informação nos métodos também. Depois eu vi também na figura que você coloca, mas na metodologia ficou faltando o N de animais por grupo. E ficou faltando também a concentração da indometacina utilizada. Tá? A concentração que vocês utilizaram, ela é condizente com as doses já reportadas para humanos. Essa pergunta, se a concentração é condizente, e se vocês pensaram em usar um anti-inflamatório corticoide para estudar outra via, né? Outra via de inflamação.
Sim, a gente tinha pensado nisso, no entanto, a gente tem pouco recurso e não conseguiu encaixar mais um grupo de animais e os corticoides também. Daí a gente acabou fazendo só com a indometacina. Uhum, que daí vocês conseguiriam ver uma outra via de processo inflamatório, né? Sim. Uhum. E Mas as eu vou doses... tentar colocar isso no in vitro agora, então. Gostei da sugestão. Bacana, bacana. E a dose da indometacina, ela é condizente, como que vocês fizeram a escolha da dose da indometacina? A gente observou os estudos que usam o modelo de bolsa diária. A gente foi seguindo os artigos mesmo. Eu não sei te afirmar qual foi a dose, que eu não lembro. Tá, mas é importante colocar também, tá? Só que é para a gente ter uma noção comparado mesmo com a dose da planta utilizada. Tá bom? Ok. Obrigada. Denise, dá tempo só de fazer uma Pode. complementação? Pamela, vocês têm registro no CIGEM para fazer essa questão da planta? É verdade. Sim, sim. A professora Michelle, ela tem esse registro. Eu acabei não fazendo porque eu comecei mestrado há pouco tempo e ainda não fiz o registro, mas também vou providenciar. É bom colocar do projeto original, tá? Ah, certo. Ok. Obrigada. Nada. Agora temos o Rodrigo. Depois Isabelle, e depois Maria Vitória. Estão me ouvindo? Sim, Rodrigo. Vou compartilhar aqui a imagem do pôster. Está compartilhando com vocês? Compartilhado, certinho. Tá. Bom, pode começar? Pode. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Sorocaba. Minha orientadora é a professora doutora Marta Vila. O meu trabalho é o desenvolvimento de um gel de curcumina com o geranato de colina para o tratamento da psoríase. A psoríase, ela é uma doença crônica da pele com abrangência global, né? Com mecanismos autoimunes, com um curso recorrente, né? E a curcumina veio de interesse que ela por referências mostrando que ela tem um grande potencial no tratamento da psoríase pelas suas ações anti-inflamatórias. Então, o objetivo foi desenvolver esse gel com o geranato de colina e eu estou mostrando aqui no pôster um braço dos resultados que foi a síntese do geranato de colina e também a sua permeação transdérmica e a definição da porcentagem de líquido iônico que dissolveria satisfatoriamente a curcumina. Então, aqui na figura 1 mostra, né, a síntese do geranato de colina, né, com o rendimento foi de 45%. A figura 2 mostra a reação estequiométrica, que foi de 1 para 2. Mostra também a produção, né, como que ficou o aspecto, né, de fluidez e transparência do líquido iônico nosso produzido. Agora, na figura 3, mostra, né, os poços das células de Franz, onde foi realizado o ensaio de permeação, com as concentrações variando do líquido iônico de 0,5% até 2,5%, e o adicionamento de 500 miligramas de curcumina e vendo o aspecto, né, visual aqui da solubilidade dela. E foi feito o teste de permeação transdérmica. Licença, Rodrigo, completamos 2 minutos da apresentação. Tá bom, obrigado. E foi feito o teste de permeação transdérmica com as células de Franz. Na figura 4 tem a curva de calibração para a curcumina, com um R de 0,9983. E na figura 5 mostra que a porcentagem de 2% de líquido iônico foi a que mais promoveu a permeação da curcumina no ensaio, né, de permeação transdérmica. E como conclusão, o geranato de colina se mostrou como promissor facilitador de permeação da curcumina e pode ser usado como um
um transportador, né, para moléculas que são lipossolúveis, né, pouco hidrossolúveis. Como agradecimento, quero agradecer a CAPES pela concessão da bolsa e a orientação pela minha professora doutora Marta Vila. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas em relação ao teu trabalho. Uma delas você já respondeu, inclusive, na apresentação, que era, queria saber se tinha diferenças ou comparativos em relação a diferentes formulações, né? Então, você mostrou que fez essa comparação. A minha outra pergunta é em relação, a primeira, na verdade, é em relação à tua curva de permeação, de calibração. Você pode mostrar, por favor? Posso. Se dá tempo de compartilhar rapidinho. Dá sim. Tá. Você está trabalhando com uma absorvância ali de até 0,1, né? Então, isso é relativamente baixo na tua figura 4. Sim. Relativamente baixa Então, você poderia estender isso mais para poder pegar um número maior de concentrações, já que, mesmo seguindo a lei de Lambert-Beer, você tem uma absorvância linear até 1, tá? Ok. Essa é uma sugestão. E a outra pergunta é em relação ao modelo, né? Que modelo você utilizou? Então, vocês utilizaram pele de orelha de suíno? Se sim, como foi a aquisição? A aquisição? Sim, sim. A aquisição, ela foi bem doméstica mesmo. Eu fui num açougue que ele vende a orelha in natura, sem nenhum tempero, nada. Foi o único lugar em Sorocaba que tem, né, que eu sou daqui de Sorocaba, e eles vendem a orelha congelada in natura, porque diz que tem pessoas que compram, né, para fazer feijoada propriamente, e a gente compra ela e limpa, e limpamos no laboratório mesmo. Fizemos a dissecação e pegamos o pedaço que é interessante. Então, você já compra a orelha escaldada, né? Isso. Tá. Então, era aí que eu queria chegar, porque o teu modelo, você está vendo permeação só na derme. A partir do momento que você escalda a orelha, você retira a epiderme. Então, vai embora extrato córneo, vai embora a epiderme. Na verdade, nós tiramos apenas o tecido adiposo. O tecido adiposo. Não, estou falando lá onde você comprou. Eles te venderam escaldada? A orelha inteira. Não, desculpa, acho que não fui claro. Eles vendem a orelha inteira. Eu sei, entendi. Mas essa orelha, ela já sofreu um processo de escaldamento, de limpeza já, né? Não, ela é a orelha mesmo, com certeza. Ela só está limpa. É limpa que eu digo assim, é a orelha inteirinha, sem nenhum tratamento, sem nada, sem cortar nada. Na íntegra. É um processo de frigorífico, Rodrigo. Eles escaldam antes de vender. Sim, desculpa. Entendi agora, entendi. Então, era isso. Você está comprando... o que você comprou, na verdade, não é pele íntegra. Você comprou a derme. Então, você só tem a permeação depois que atravessa a epiderme. Por isso que a permeação ela é tão alta. Tá. Porque, geralmente, a curcumina se acumula na epiderme. Então, vou tomar cuidado um pouco e especificar que o modelo que você está usando não é pele íntegra, é derme. Tá bom. Ok. Porque o jeito que está indicado aí é dessa forma, tá? Tá bom. Obrigado. Que você comprou. Bom, acho que é isso. Obrigada. Tá bom. Obrigado pelas sugestões. Imagina. Obrigada a você, Rodrigo. Muito bem. Agora, Isabelle. É isso? Peraí que eu me perdi aqui nas minhas anotações, gente. Acho que é Isabelle. É Isabelle. É, né? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Boa tarde, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Isso, compartilha que daí a gente começa o cronômetro. Então, boa tarde, meu nome é Isabelle, eu sou farmacêutica, recém-formada pela Faculdade Assis Unita, e o tema do meu trabalho é os benefícios do uso do extrato etanólico de Catharanthus roseus.
também conhecida popularmente como vinca rosa ou planta da boa noite. Foi um estudo experimental pré-clínico in vitro, ou seja, não foi feito teste nenhum com humanos. Eu me interessei por avaliar a atividade farmacológica dessa planta, que ela é originária de Madagascar, porém é facilmente encontrada aqui no Brasil, já que ela tem um cultivo muito bom em clima tropical. É uma planta que na literatura ela apresenta vários grupos metabólicos que apresentam boas atividades farmacológicas, como ação cicatrizante, anti-inflamatória, antibacteriana e dentre outras. Então, me interessei bastante em aprofundar os conhecimentos, né, sobre ela. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade farmacológica dessa planta através do extrato etanólico obtido das flores da planta, que, de acordo com a botânica, ela é a flor que apresenta a maior quantidade desses grupos metabólicos, principalmente a alcaloide e vinblastina. Como metodologia, teve a obtenção do extrato, que foi feita usando o etanol como um solvente orgânico. Então, ele foi usado solvente orgânico. Deixa eu organizar aqui o pensamento, porque ele é miscível em água. Então, durante a extração, todo o alcaloide ficou preso na fase aquosa, que passou por uma fase de alcalinização, e em seguida, o alcaloide ficou preso na fase aquosa, que em seguida foi alcalinizado e extraído junto com o etanol. Desculpa que eu me enrolei aqui na explicação. Licença, Isabelle, completamos 2 minutos, tá certo? Tá bem. Para agilizar, né? Depois que o alcaloide foi extraído, ele passou por um processo de purificação pelo método de cromatografia em coluna. Em seguida, obtido o extrato, foi aplicado no antibiograma com Pseudomonas aeruginosas e Staphylococcus aureus e com a cândida para análise do antifungigrama, que é o mesmo método do antibiograma. Apresentou resultados satisfatórios na inibição do crescimento tanto de bactérias como de fungos, porém, eu acho interessante aprofundar um pouco mais a pesquisa sobre ela, incrementar numa forma farmacêutica como uma pomada ou um creme e aprofundar também um estudo sobre a vinblastina, que é um possível anticancerígeno muito interessante. Como agradecimento, queria agradecer ao meu professor Henrique John, que foi o orientador que me ajudou, né, em todo esse procedimento. Obrigada, Isabelle. Algumas dúvidas que surgiram lendo o seu trabalho, Isabelle. A primeira delas é com relação ao Cisgen também, né? Que a Daniele tinha comentado em outro trabalho. Quando a gente trabalha com plantas, a gente precisa desse registro, né? Quero saber se vocês têm esse cadastro no Cisgen. Nós fizemos a identificação farmacobotânica da planta. Tá, vocês precisam fazer, porque depois, muito provavelmente, vai ser solicitado nos artigos que vocês forem publicar, você precisa cadastrar, porque é patrimônio genético, né? Planta patrimônio genético, então vocês depois provavelmente vão precisar fazer esse... Vou colocar aqui, mas eu vou incrementar. Isso, esse cadastro. Isabelle, a gente tinha ficado um pouco na dúvida que você foi falar da vincristina e da vinblastina lá na sua conclusão. E a gente falou, meu Deus, por que vincristina e vinblastina está aqui? Mas agora você deu o contexto, que é dessa planta vinca rosa, que são utilizados esses compostos. Sim, é uma planta que tem esse composto, já foi comprovado até no livro de farmacognosia, só que eu não tenho acesso ainda a fazer essa pesquisa. O laboratório daqui da faculdade não tem instrumentos para a gente isolar esse componente, por isso que eu não pude me aprofundar nela. Certo. E aí, Isabelle, eu queria que você desse uma olhadinha no objetivo do seu trabalho e no resultado que você obteve. Se você pudesse reescrever o seu objetivo, focando exatamente em qual possível atividade farmacológica que você avaliou. Ah, certo. Então, no caso, eu coloco só antimicrobiana e antifúngica, que foi a que eu fiz. Isso. Então, eu acho que o seu objetivo ficou muito aberto para os resultados que você mostrou. Ok.
certo? E a mesma coisa a conclusão. A conclusão acabou que você não acabou concluindo sobre o seu trabalho. Você falou das possibilidades futuras, certo? E faltou você concluir do seu próprio trabalho. Então, que ela tem uma boa atividade antibacteriana e uma boa atividade antifúngica. Você não mostra desce um pouquinho do seu pôster, por favor, para ver as concentrações que elas demonstraram essas atividades. Realmente, ficou faltando isso. Ficou faltando as concentrações também, né? Eu tinha fotos para colocar, mas deu um problema no meu celular e eu acabei, infelizmente, perdendo todas as fotos. Puxa, acontece. Mas então tá bom. O tempo também já deu aqui. Obrigada. Obrigada. Agora temos Maria Vitória. Depois Vitória e depois a gente volta para Bianca, tá? Maria Vitória. Tem duas Vitórias, né, professora, aqui na sala, Victória não, e Maria, Vitória. Não, Maria Vitória e Vitória. Só que aqui na sala elas estão só as duas, estou né? Só aqui. como Vitória. Maria Vitória França Bezerra. Não. Acho que não se encontra na sala, professora. Só Vitória Soares e Vitória Então tá bom. Antunes. Então a gente vê se ela volta até o final. E então vamos para a Vitória. E depois a gente volta para a Bianca. Vitória Antunes. Ok. Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Isso, agora compartilhou. Certo. Bom, boa tarde. Meu nome é Vitória Antunes. A minha orientadora é a Renata de Lima, do Labiton. Meu trabalho é síntese biogênica de nanopartículas de prata, baseada em penicilina SP, e avaliação da toxicidade e aplicação contra patógenos existentes. Como eu tenho bastante resultado, eu dei uma diminuída na introdução. Então, devido ao número crescente de resistência bacteriana que tem sido observada nos últimos anos, este trabalho teve como objetivo sintetizar nanopartículas de prata biogênicas a partir do fungo Penicillium citrinum, caracterizá-las, verificar seu potencial citogenotóxico e sua atividade no controle de micro-organismos patogênicos. Os resultados. Na caracterização, as nanopartículas apresentaram polidispersão de 0,3, potencial zeta de menos 20,7 mV, tamanho médio de 107,6 nanômetros e concentração de 2,55 vezes 10 a 10 nanopartículas por ml. A partir do teste de MTT, o qual avalia o potencial citotóxico das nanopartículas, obteve-se valores de C50 nas concentrações de 5,75 vezes 10 a nona, 5,58 vezes 10 a nona e 5,94 vezes 10 a nona nanopartículas por ml, para as linhagens 3C3, V79 e HCAT, respectivamente. Já no ensaio Cometa, que avalia o potencial genotóxico das nanopartículas, foi possível constatar que tais nanopartículas não causaram efeitos genotóxicos, as linhagens em comparação aos respectivos controles. Também não foi observada diferença em comparação às linhagens celulares entre si. Na avaliação da atividade contra micro-organismos, ATCCs, tais nanopartículas em concentração de 10 a décima apresentaram no teste de disco de fusão um bom potencial no controle de todos os patógenos testados, sendo que para Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, as nanopartículas também apresentaram potencial antimicrobiano numa concentração 10 vezes menor, ou seja, 10 a nona. Vitória, completamos 2 minutos. Ok. Já no teste de concentração de Vitória mínima e determinação da concentração bactericida mínima, as nanopartículas inibiram os micro-organismos ATCC em concentrações inferiores a 10 a décima e concentrações inferiores ao IC50, obtido pelo ensaio MTT, o que indica que tais nanopartículas são um promissor
inibidor contra patógenos existentes, já que inibem seu crescimento em concentrações com efeitos citotóxicos reduzidos. Os resultados das análises utilizando bactérias existentes mostraram que tais nanopartículas biogênicas apresentaram atividade bactericida nas cepas da tabela 2, sendo que os resultados, tanto em relação aos testes de discos de fusão como o MIC, foram melhores que os obtidos com as testadas em bactérias da TCC. Logo, pode-se concluir que as nanopartículas biogênicas sintetizadas nesse trabalho podem ser uma opção viável para aplicação no controle de patógenos multidrogas existentes, com ausência de efeitos citogenotóxicos nas concentrações efetivas. Eu gostaria de agradecer ao CNPq, à Uniso e à Unesp. É isso. Obrigada, Vitória, pela apresentação. Quais as vantagens de se utilizar esse fungo para você produzir essas nanopartículas? Então, qual o contexto de utilizar esse fungo? Eu cheguei a pesquisar muitos fungos quando eu fui escrever esse projeto, e eu vi que na literatura o penicílio citrino, vários penicílios tinham, né, um potencial muito grande contra bactérias, e vi também que contra bactérias resistentes. Então eu pesquisei 3 espécies, e das 3 espécies a que a minha bolsa conseguia, né, comprar a cepa, foi a do penicílio citrino. E foi muito bom, na verdade, porque desde o começo ele me mostrou resultados promissores para trabalhar com a síntese, né? Porque a síntese biogênica, ela traz essa coisa nova de menos toxicidade e, mesmo assim, tendo uma ação conjunta com o micro-organismo, né? Então, foi mais essa questão que a gente levou em conta, foi a financeira. Certo. E deixa eu te perguntar com relação às concentrações, que quando você enviou o resumo, talvez pelo número de caracteres, né, a gente entende isso, você acabou só colocando as concentrações do MTT, da citotoxicidade. Você acabou não colocando as concentrações bactericidas, e a gente tinha ficado com algumas dúvidas que você mostra nos resultados, mas ainda preciso te perguntar, por que você fala que ele tem uma citotoxicidade reduzida? É que assim, no MTT a gente utiliza a concentração que 50% da amostra, né, que seria a nanopartícula, ela mata, e daí não é viável, né, que tenha toxicidade. A nanopartícula, a gente utiliza através, para ver se ela mata os micro-organismos, né, se ela combate, tem o controle, a gente pega a concentração do IC50, que é a menor da nanopartícula, que não matou, né, que não vai ser tóxico, e coloca, dispõe junto com as bactérias, por exemplo. Daí, no trabalho, foi visto que ela abaixo do IC50, ainda assim ela tem atividade contra essas bactérias. Então, é um saldo positivo, né? Porque já não vai dar toxicidade, e ela é contra essas bactérias. Era esse raciocínio que eu queria que você chegasse mesmo, né? Que a gente precisa que não mate as células, mas mate as bactérias, né? Isso. Certo. Isso mesmo. Então, tá bom. Uma possibilidade de aplicação dessas nanopartículas, vou estourar meu tempo. Então, eu estava vendo para fazer uma nova nanopartícula com outra espécie de penicillium, e juntamente com essa nova espécie fazer um próximo projeto com essas 2 espécies para aplicação de, ou seja, tópica, né, de pomada, ou seja, tanto neonasal quanto intravenosa. A gente está ainda explorando essas possibilidades. Tá bom, Vitória. Obrigada. Obrigada a você. E agora a gente volta para a Bianca. E a gente vê depois se a Maria Vitória entrou. Bianca nos escuta?
Ela está aqui na sala, mas tá. o microfone está ativado. Bianca? Tudo bem, professor. Pode ficar à vontade para finalizar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Desculpa não ter entrado antes, meu computador está com problema e eu não... Foi um pouco difícil entrar na chamada. Você conseguiu acessar o seu e-pôster? Consegui. Posso já compartilhar? Pode, por favor. Tá sendo possível enxergar? Sim, pode dar seguimento. Tá, obrigada. Boa tarde, meu nome é Bianca Migliorini Ramos, eu sou orientanda de iniciação científica da professora doutora Renata de Lima, pela Uniso, e o título do trabalho é Síntese biogênica e caracterização de nanopartículas de prata baseada em Beauveria bassiana. Já é de conhecimento as características antimicrobianas da prata, e foi por isso que esse material foi selecionado para realizar a síntese. A Beauveria bassiana foi escolhida para funcionar como agente redutor e estabilizante, e os objetivos foram a síntese, a caracterização físico-química e a caracterização físico-química e fazer o estudo da toxicidade, em especial a citotoxicidade. Os métodos foram crescer a Beauveria, depois passar ela para o caldo, filtrar esse caldo para obter o filtrado, que a gente chama de filtrado, e adicionar a prata para realizar a síntese. A caracterização físico-química foi através das técnicas de DLS e NTA. Também fizemos o teste de toxicidade de azul de tripã e o MTT. Os resultados já eram esperados, baseado nas referências que nós pegamos, já eram um resultado esperado. O diâmetro hidrodinâmico foi bom, o índice de polidispersão também, que significa que as nanopartículas, o tamanho delas está bem distribuída. O potencial zeta já era esperado negativo por causa da utilização da Beauveria, do fungo. E de NTA, o tamanho e a concentração também foram bons. O MTT, ele foi, de modo geral, bom, porque só deu IC50 em uma cepa, que foi a HCAT. Foram usadas três linhagens de célula. HCAT, a V79 e o 3T3, tanto para o MTT quanto para o azul de tripã. E só deu HCAT em uma concentração e em uma única linhagem, o que também foi bom. O azul de tripã foram feitas em 3 concentrações, a 10 a 11, 10 a 10ª e 10 a 9ª. O 10 a 9ª, como é o menos concentrado, já era esperado que ele respondesse de forma melhor, mas já era esperado, como eu falei, que ele fosse o melhor. No caso na concentração Bianca, 10 a 11... Você precisa concluir. Ah, tá. Já era esperado 10 a 11 que ele fosse ser muito tóxico, e, de modo geral, os resultados foram bons. Pode ser realizado mais testes, mas, de forma geral, ela é muito promissora. Eu queria agradecer ao laboratório, à minha orientadora, ao CNPq e à Uniso. Obrigada, Bianca.
A gente ficou com algumas dúvidas, eu vou te perguntar agora. Eu só queria te dar uma dica. Você está na iniciação, no mestrado? Na iniciação científica. Na iniciação. Vou te dar uma dica, porque eu sei que você vai levar isso depois para a sua vida. Quando você for apresentar um trabalho, não fala que é esperado encontrar isso. Porque quem está te avaliando pode pensar assim, nossa, mas se é esperado, por que ela fez de novo? Certo? Dependendo como você coloca os seus resultados, você pode não dar o devido valor para eles. Tá? Então, uma dica que eu te dou de não falar que isso já é esperado, isso aqui a gente já viu na literatura que tem igual, então só toma cuidado com essa maneira de falar, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Tá bom. Então, Bianca, quais as possíveis aplicações dessas nanopartículas que vocês fizeram? Bom, a Bovéria já é usada na agricultura, então que nós pensamos em desenvolver um produto que fosse menos tóxico, já que vem sendo muito abordado esse assunto dos agrotóxicos, dos alimentos orgânicos, um produto que diminuísse a toxicidade, tanto para a pessoa que vai aplicar, que vai ter um contato mais direto, quanto para quem vai consumir. Uhum. E aí, aproveitando essa pergunta, eu já faço a minha segunda. Essas linhagens que vocês escolheram, essas linhagens celulares, por que vocês escolheram essas linhagens? Pensando também na aplicação dessas nanopartículas. E quais são essas linhagens, na verdade? Então, na verdade, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque são as linhagens que a gente já está habituado no laboratório. Então, foram as que a gente escolheu. A 3T3, no caso, assim, as 3 linhagens são as mais fáceis de crescer, principalmente a 3T3. Então, a gente estaria disponível a qualquer momento. Isso foi bom porque também, no meio do caminho, teve a pandemia e eu não pude ir até o laboratório. Uhum. Só pensando assim, se eu não me engano, a 3T3, eu não trabalho com cultura de célula, acho que a 3T3 é fibroblasto, não sei se eu me lembro direito, mas pensando num fibroblasto, em alguma célula derivada da pele, como você fala da aplicação, que seria seguro tanto para quem aplica, né? Então, Sim. Aí você consegue fazer essa associação entre a toxicidade, a célula utilizada e a possível aplicação. Né? Tipo assim, se vai ter uma aplicação, se cair na pele da pessoa, você mostra que ela é segura em células da pele. Tá? Só tentar fazer essa associação, então. Obrigada. Mas muito bem, obrigada, Bianca. E vamos só ver se a Maria Vitória conseguiu entrar. Não entrou mais ninguém na sala, professora. Não, né, Alessandra? Bom, a gente está no tempo limite, estourando um pouquinho, né? Se fosse para ela entrar, ela com certeza já teria entrado. Então, eu acho que a gente pode encerrar a sessão de apresentação de pôster de hoje, né, Daniele? Sim, sim. E se, caso os participantes tenham alguma pergunta para algum pôster específico, dentro lá do site do evento, dentro da aba dos pôsteres, vocês podem inserir comentários nos trabalhos dos colegas. Então, se vocês tiverem alguma questão, né, alguma intervenção que vocês queiram fazer, vocês podem fazer também via a aba lá na aba do site, tá bom? Então, o nosso muito obrigada. Obrigada. E a gente finaliza. Muito obrigada. Finaliza aqui. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, professora Daniela, professora Denise. Agradeço também as apresentações dos trabalhos. Foi uma tarde muito produtiva e continuem aqui na programação do evento. Até a próxima. Tchau. Parabéns a todos. Tchau. Parabéns.